Copasa é o nosso tema desse vídeo. Vamos entender um pouco mais dessa possível federalização e quais são os impactos na companhia. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso à informação. Então vamos começar aqui com essa possível federalização de Copasa. Inclusive, nós já fizemos no canal um conteúdo falando exclusivamente de CEMIG. Eu vou deixar na descrição do vídeo para você acompanhar também. São casos diferentes, por isso eu resolvi fazer conteúdos separados de ambas as empresas, porque são reflexos diferentes caso realmente exista essa federalização. Então hoje nós vamos falar de Copasa, que é a companhia de saneamento básico do estado de Minas Gerais. Então essa federalização tem interesse tanto por parte do governo de Minas Gerais para a questão da amortização da dívida do estado, e também o governo federal tem interesse nesses ativos tanto de Copasa e também de CEMIG. A Copasa eu vejo um ponto negativo, que é a questão de uma possível condução da companhia, ou seja, uma gestão por parte do governo federal. Aí gera realmente essa instabilidade, essa falta de previsibilidade, visto que a Copasa vem tendo bons resultados nos últimos trimestres. A companhia paga bons dividendos, inclusive ela está fazendo uma estruturação na parte ali da sua operação, quadro administrativo, para garantir sim melhores resultados no futuro. Então, ponto negativo seria mais essa parte de como seria conduzido a companhia por um novo governo e principalmente pelo governo federal. O ponto positivo que nós temos que entender na Copasa, além do tag along e também do novo mercado, que são aí básicos para você que é investidor minoritário, a questão de ponto positivo é a universalização do saneamento básico, visto que as empresas hoje de saneamento básico precisam realmente ampliar os seus investimentos para que as metas sejam cumpridas. Então, esse ponto positivo, a Copasa sendo uma empresa, uma estatal federal, ela vai ter muito mais acesso a investimentos, acesso ao crédito principalmente. Nós temos lá o BNDES, que é um dos grandes financiadores de infraestrutura no Brasil. Então, a Copasa hoje sendo estatal do governo de Minas, estadual, ela tem menos acesso a esses recursos, e quando é solicitado existem algumas questões burocráticas que impedem que a companhia receba realmente os recursos necessários para que ela continue investindo. Então, como estatal federal, ela vai ter muito mais acesso ao crédito, consequentemente ela deve crescer mais, parcerias público-privada. A privatização, quando nós olhamos para o governo federal atual, não é o ponto forte nem a ideologia do governo, mas na parte de crescimento e desenvolvimento, o governo atual ele tem mostrado eficiência, e a Copasa, sendo federal, ela vai ter muito mais acesso ao crescimento. Então, saindo aqui da possível federalização, nós temos essa questão importante, que é a universalização do saneamento básico. Então aqui essa notícia ela é um pouco antiga, mas retrata realmente a realidade e o futuro do Brasil, caso realmente seja investido os valores necessários para que o saneamento básico tenha um crescimento no Brasil. Nós temos alguns movimentos, você já deve estar acompanhando. Nós temos a Sabesp, que é a companhia ali de saneamento básico do estado de São Paulo. Então ela já está praticamente ali encaminhada para privatização. Você vê a cotação dela hoje está próximo dos R$70. Então é uma empresa que já está encaminhada para privatização, justamente focando nessa questão do crescimento e desenvolvimento do saneamento básico no Brasil. Tem a Sanepar também, que está fazendo movimentos de parceria público-privada, justamente para ampliar e ganhar market share quando nós falamos de saneamento básico. E a Copasa, nessa parte de crescimento, de investimento, você não vê muitas movimentações. Ela está fazendo sim a parte estrutural, ou seja, melhorando a parte operacional para garantir mais receita, mais eficiência financeira. Porém, a Copasa, das três hoje que estão listadas na bolsa, ela está com menos ali amplitude na parte de crescimento. Isso é preocupante, porque se você anotar e você entender o que está acontecendo hoje no saneamento básico no Brasil, você vê o market share da Sabesp, ele já é alto, por estar no maior estado hoje da federação, e ele vai continuar aumentando, ou seja, a Sabesp vai participar de novas concessões espalhadas pelo Brasil, inclusive pode pegar concessões em Minas Gerais, aí você gera aquela competitividade dentro do próprio estado com Copasa e Sabesp. Então você vê que é preocupante
sim essa questão do não crescimento da Copasa quando nós olhamos para o longo prazo. E se ela se tornar uma estatal federal, ela vai ter muito mais acesso ao crescimento. Em contrapartida, o marco do saneamento básico, ele tem aqui essas metas que são impostas. As metas do saneamento básico nós temos que entender que são metas que têm que ser atingidas aí dentro de um prazo estipulado pelo governo através da aprovação desse marco. Então, se a Sabesp realizar esse crescimento e atingir as metas, ela vai pegar concessões que a Copasa não vai conseguir atingir. Então ela tem a perda do market share. E para a Copasa isso não é interessante, porque vai ter a queda da receita e dos lucros no futuro. Então, esse movimento de privatização ou de parceria público-privada das empresas de saneamento básico é uma realidade, é um fato que vai ter a tendência e vai acontecer. E se você hoje é investidor de Copasa, você tem que entender que a companhia precisa crescer, precisa evoluir. Para que ela tenha retornos dos dividendos, não basta apenas ficar como ela está hoje, né? Então ela precisa crescer, precisa expandir, precisa conseguir novos mercados, principalmente na parte do tratamento de esgoto, que ainda é uma deficiência grande no Brasil, assim também como a parte de água potável, água de qualidade. Então você vê esses desafios que a Copasa vai ter daqui para frente. Sanepar e Sabesp estão um pouco mais à frente dela nesse quesito. Então, se você é investidor de Copasa hoje, você tem que entender que a companhia precisa realmente ter mais aportes, mais investimentos para que ela continue crescendo. Então, se ela virar uma estatal federal, tem esse ponto positivo, que ela vai ter muito mais acesso ao crédito, muito mais acesso ao financiamento e, consequentemente, ela vai ampliar ali a sua base de atuação. Então, saindo da universalização do saneamento básico, que é um tema interessante, um tema muito importante para a Copasa, vamos ver os indicadores dela hoje. Então, a Copasa está cotada a R$ 18,47. Então, você vê que ela não teve uma oscilação tão grande na cotação com essa notícia de federalização, porque justamente para ela até é uma vantagem ser uma estatal federal pelo acesso ao crescimento. Depois, a valorização dela nos últimos 12 meses, 32%. PL está na casa de 5%. PVP está abaixo de 1, está em 0,89%. E o dividend yield dela está na casa de 9%. Quando a gente vai para os indicadores de fundamentos, você vê aqui que o PVP está em 0,89. Então, se hoje o governo federal fosse fazer realmente essa federalização, seria pago aí um valor justo da companhia próximo a 1. Então, o clássico ali PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, quando acontece essas transações, principalmente numa empresa que está no novo mercado e tem um tag along de 100%, o governo vai pagar, ou quem for comprar, paga o valor justo, que é na casa de 1 ponto ali. Então, ela está em 0,89, está barato, está abaixo ainda do que ela valeria numa possível negociação. Quando nós olhamos também o VPA, que é o valor patrimonial por ação, é outro dado interessante da Copasa. Então, aqui ela está hoje com um preço justo pelo valor patrimonial em R$ 20,75. Então, na hipótese de o governo realmente federalizar a Copasa, ele pagaria por ela no mínimo aí R$20, ou seja, ela está hoje 18 e pouco, está abaixo do que ela valeria numa possível transação aí da federalização. Se a gente olhar a linha aqui média dela, o VPA dela na casa de R$36. Até 2019 você vê que o VPA era R$ 53,49 em 2018, então a empresa ela tem um bom valor patrimonial, justamente porque ela tem ativos de valor e ela tem o que poucas empresas hoje têm, que é uma base acionária baixa, ela tem poucas ações em emissão no mercado. Isso significa que caso a Copasa venha a crescer a cotação dela, ela tem muita tendência de fazer o que nós conhecemos no mercado como aquele desmembramento, ou seja, se você é acionista hoje de Copasa, quanto mais desmembramento a companhia tem no passado, no futuro, mais você vai ter acesso e você vai aumentando a sua participação dentro da empresa. Então, a Copasa, das empresas hoje de saneamento básico, Sabesp, Sanepar, é uma das melhores hoje quando nós olhamos ponto de vista de valor patrimonial e também de expectativa de crescimento no futuro. Saindo aqui dos indicadores, nós vamos para a parte da receita e também do lucro. Então você vê que desde 2013 a empresa ela vem crescendo tanto a sua receita quanto também o seu lucro. Então ela sai aqui em 2013 na faixa de 3 bilhões e 700 de receita, lucro líquido de 400 milhões e vem evoluindo. Em 2020 ela já chega ali a 5 bilhões
de receita, 800 milhões de lucro. Isso que em 2020 e 2021 nós tínhamos ali uma crise severa, uma crise sanitária ruim, né? Não só no Brasil, mas também mundial. Então 2021 ela já melhora, 2022 ela vai ampliando e agora nos últimos 12 meses você vê que a receita líquida está próxima ali, já atingiu 7 bilhões de reais e o lucro líquido acima de 1 bilhão e 200 milhões. Então você vê que a evolução da Copasa é uma evolução interessante, porque mostra realmente como a empresa vai melhorando a sua parte operacional, a parte ali administrativa e reflete na parte financeira. E agora com essas melhorias na parte da gestão que ela vem fazendo, a tendência é que os lucros e a receita continuem evoluindo. E a Copasa é uma empresa interessante se você analisar do ponto de vista de crescimento das empresas hoje listadas na Bolsa de Saneamento Básico, é a que se apresenta com a melhor oportunidade no longo prazo. Aqui tem também o dividend yield dela, a gente vai observar aqui o crescimento. Então, se a gente pegar aqui os últimos 5 anos, você vê que a média está em 6%, 6,95%, e o atual está em 9%. Então ela vem crescendo o dividend yield dela. 2018 foi 6%, 2019 foi baixo, 1%, 2020 pagou 17%, ela teve um dividendo extraordinário em 2020, 2021 7%, 2022 2%, e agora melhorou, está em 9% os dividendos da companhia. Inclusive ela tem aí praticamente quase aprovado para o pagamento até o final de 2023 de um dividendo extraordinário na casa de 370 milhões de reais, que vai ser aprovado ainda com data com e data de pagamento até o final de 2023. Então a Copasa é uma empresa interessante, empresa que paga bons dividendos. Das 3 que estão na bolsa, Sabesp, Sanepar, Copasa, a Copasa que tem mais recorrência e paga dividendos com mais frequência e mais rápido em comparação às outras companhias. E para finalizar, quando a gente olha aqui o gráfico da Copasa em comparação com o índice Bovespa, nós vamos ver que ela vinha ganhando. Então, se você pega aqui de julho de 2023, você tinha um crescimento da Copasa na faixa de 33% em julho agora de 2023, e o Bovespa crescia 8%. Agora, com essa notícia, ela teve uma queda aqui, mas ela acabou se recuperando. Então, hoje, atualmente em novembro, o índice Bovespa está crescendo 13% e a Copasa cresce 16%. Então, a empresa ela tem um crescimento bem acima do índice Bovespa, lembrando que o índice Bovespa ele é movido mais por as empresas blue chips, com aquelas que têm mais participação no índice, mas a Copasa você vê que ela tem um bom desempenho perante ao índice Bovespa. Então falamos hoje um pouco mais sobre Copasa, entendemos essa questão de uma possível federalização da companhia. A Copasa é uma empresa interessante nesse ramo de saneamento básico. Se ela conseguir realmente aliar o crescimento com o que ela vem fazendo já, que é a parte da gestão, o controle, a parte ali operacional, é uma empresa que vai dar muitos lucros e, consequentemente, bons dividendos para você que é investidor. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!